Então, hoje a gente começa falando sobre sistemas lineares, tá? Então, na continuação do que a gente vinha falando nas últimas aulas, a gente começou falando sobre matrizes, e depois passamos a operações com matrizes, né? Soma e multiplicação, e a última aula a gente falou sobre o determinante, tá? Então, hoje a gente começa a falar sobre sistemas lineares. Primeiro, o que seriam sistemas, né? Sistemas é o conjunto de elementos. E no nosso caso aqui, quando a gente fala de sistemas de equações lineares, então é um conjunto de equações. Então, 2 por 2 quer dizer que a gente vai ter duas equações, cada equação com duas variáveis. Por que o sistema ele é dito linear? Porque cada uma dessas variáveis ela tem expoente 1. E eu não tenho elementos do tipo x vezes y, né? Então, eu não tenho produto entre as próprias variáveis. Então, quando a gente tem simplesmente expoentes 1 nas variáveis, né, e somas entre os elementos, a gente tem um sistema de equações que são lineares. Vamos olhar para esse sistema inicial aqui. Tá? 5x mais 3 igual a 11,6, 3x mais 2 igual a 7,2. Basicamente, vocês já estavam resolvendo esse tipo de sistema, né? onde tinha duas equações, onde tinha duas variáveis. Como é que a gente fazia para resolver? Ou soma ou substituição, né? Então, eu poderia simplesmente eliminar uma das variáveis ou tentar isolar uma delas. Acho que é mais simples utilizando a soma, né? Então, tentar transformar uma das equações, uma das variáveis, em igual a de cima, né? Com o sinal oposto para ele poder cancelar. Então, se eu copiar aqui embaixo de novo, 7,20. O que eu tenho que fazer, né? Eu vou tentar transformar aqui, por exemplo, o y, a variável y, essa constante que está na frente do y aqui, no mesmo valor. Para isso, eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2, e eu vou multiplicar a segunda equação por menos 3. Tá? Então, a gente vai obter o que aí? Multiplicando todo mundo por menos 2, eu fico com menos 10x menos 6y igual a 22, perdão, 23,2. E multiplicando de baixo por 3, eu fico com menos 9x. Perdão, não menos, né? Multiplico aqui por mais 9x, mais 6y, igual a 21,60. Para mim eliminar, então, eu simplesmente vou somar as duas equações aqui. Então, somando elas, eu vou ter x, 10, menos 10 mais 9, então eu tenho menos x, aqui eu cancelo y. Quanto que sobra aqui? 1,6, né? Aqui tem um menos. Então, aqui tem um menos aqui também. Então, fica menos 1,6, quer dizer que x vai ser 1,6. Tá? Com o valor de x, eu posso substituir qualquer uma das duas aqui. E aí eu consigo determinar o valor de y. Então, tem o valor de x, vou escolher essa segunda equação aqui. 3x mais 2y igual a 7,2. Então, eu substituo o x ali, vai ficar com 3 vezes 1,6 mais 2y igual a 7,2. Então, 3 vezes 1,6, 3 vezes 6, 18. Então, 4,8 mais 2y igual a 7,2. Isolo o y aqui, vai ficar 7,2 menos 4,8. Então, esse 2y igual, fazendo a diferença, aqui vai dar 2,4, então y é 1,2. Tá?
Então, por este método da soma, a gente consegue determinar os valores de x e y, né? Sempre eliminando uma das variáveis. Mas se você já sabia, né? Vamos analisar esses outros três aqui, né? Utilizando o GeoGebra. Tá? Deixa eu colocar aqui do lado. Só para botar a tela aqui, peraí. Vamos pegar aqui a primeira equação, que vai ser x menos 5y igual a menos 4. Vejam que essa equação aqui, ela gera uma reta como resposta, né? Uma reta do primeiro grau. E a segunda equação é 3x mais 2y igual a 5. Então, eu tenho uma segunda reta aqui. Só mudar a cor aqui dessas coisas. Então, primeira reta em vermelho. E essa segunda reta aqui, vamos pegar em azul. Veja que as duas retas representam... Deixa eu trazer para cá de volta o sistema. Representam esse sistema de equações, ó. Tá? Então, x menos 5y igual a menos 4, 3x mais 2y igual a 5. Ou seja, a primeira equação representa a reta vermelha e a segunda representa a reta azul. Isso aqui é uma representação geométrica daquelas duas equações. Tá? Então, basicamente, determinar a solução de um sistema linear é determinar se essas retas têm intersecção ou não, né? Quando a gente está falando de problemas de sistemas 2x2, né? A gente está falando de retas no plano cartesiano. E dentro do GeoGebra, a gente consegue resolver utilizando o comando resolver. Ó, daí já aparece aqui, primeira opção, resolver, e a equação. Veja que aqui, ó, quando eu digitei a primeira equação, aparece aqui um nomezinho para ela, ó, equação 1, equação 2. Então, é isso que eu vou digitar aqui. Equação 1, aí eu coloco um ponto e vírgula, e digito equação 2. E aí ele resolve ali para a gente, ó. Esse ponto 1 e 1 é esse ponto A, que é exatamente a intersecção das duas retas. E se a gente fosse resolver esse sistema, x menos 5, 3x mais 2, a solução que a gente iria obter é exatamente essa solução aqui, 1 e 1. De que outra forma a gente pode resolver esse tipo de sistema 2x2? A gente pode utilizar a regra chamada regra de Cramer, tá? Que utiliza exatamente os determinantes que a gente estava vendo anteriormente. Então, eu posso resolver o sistema 2x2 utilizando soma, posso resolver utilizando o GeoGebra, e aí ele me mostra aqui a representação geométrica desse sistema, e eu posso resolver utilizando o Excel, tá? Então, eu vou pegar as duas equações ali, ó. X menos 5y, 3 mais 2y. O que eu vou fazer? Quando a gente resolve o sistema, a gente utiliza basicamente os coeficientes, né? Então, eu vou pegar os coeficientes de x, 1 e 3, e vou pegar os coeficientes de y, menos 5 e 2. É isso, né? Só para... Isso aí. E o que isso aí gera? Gera essa matriz A, que representa os coeficientes do meu sistema linear.
Abri um monte de janela aqui agora. Certo? Além dele, tem esse elemento aqui, ó, o B. Esse elemento B são exatamente esses termos aqui, ó, que a gente chama de termos independentes. Tá? Então, eu vou colocar aqui o menos 4, outro eu esqueci. O menos 4 e o 5. O que eu fiz ali em relação àquele sistema? Eu peguei simplesmente os coeficientes, e agora a gente vai trabalhar só com os coeficientes do sistema para resolver. Para isso, eu vou calcular o determinante dessa matriz, e depois eu vou substituir cada uma das colunas pelos meus termos independentes, tá? Como está marcado aqui. Então, o determinante da matriz dos coeficientes, uma matriz 2 por 2, eu venho aqui a inserir função matriz determinante. E aí eu seleciono a matriz, ó. E aí dou Enter. Tá? Então, esse aqui é o valor do determinante da matriz. Aí eu não preciso calcular na mão, né? Posso conferir. Produto das diagonais, né? 2P mais 15 aqui, então, que dá 17. Calculado esse determinante aqui, eu passo para os determinantes de cada um dos coeficientes. Tá? Então, eu calculei o determinante da matriz geral dos coeficientes de x e de y. Agora, eu vou calcular o determinante de cada uma das variáveis, da variável x e da variável y. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir a coluna correspondente à variável x pelo meu termo independente. Então, eu vou substituir aqui, ó, pela F3. Aí, então, simplesmente puxo aqui para baixo para ele completar. Então, fica o menos 4 e o 5. E aqui eu vou colocar a C3. Completa automático ali para mim. Tá? Então, menos 5 e 2. Esse aqui vai ser o determinante da matriz em relação à variável x. Como é que eu faço? Vou lá em inserir função matriz determinante. E aí seleciono a matriz aqui que eu quero. Selecionei a matriz, do Enter. O determinante vai ser o mesmo. Faço a mesma coisa aqui para a matriz dy, então referente à variável y. F3, puxo ali. Menos 5, e aqui B3. Ele completa automático. E aí eu calculo o determinante dessa matriz aqui. Então, eu faço o mesmo processo, né? Inserir função matriz determinante. Aí seleciono a matriz e dou Enter. Agora, para a gente calcular os valores de cada uma das variáveis, eu simplesmente vou fazer a divisão desses determinantes aqui que a gente encontrou. Então, o dx sobre o coeficiente d, o determinante d da matriz dos coeficientes, vai me dar o valor da variável x. O determinante y sobre o determinante dos coeficientes vai me dar a variável y, segundo essa equação aqui. Então, é simplesmente eu fazer a divisão. Então, igual B. Não é B, não. É E. Vou selecionar esse cara aqui dividido por esse, o B7. Tá? E aí eu tenho o valor de x, que a gente já tinha encontrado antes, né? E aqui no de baixo, a mesma coisa, né? Pego o valor do determinante de y e divido pelo determinante da matriz dos coeficientes, que também vai dar 1. Que é exatamente o valor que a gente tinha encontrado aqui, resolvendo a equação no GeoGebra, e, obviamente, se a gente fizesse à mão, teria o mesmo
a mesma solução, tá? Então, esse sistema aqui, a gente diz que ele é um sistema possível e determinado, tá? Possível porque ele tem possível e determinado porque ele tem uma única solução, certo? A gente pode ter um sistema possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível, tá? Então, vamos ver agora os outros exemplos aqui. Vamos analisar esse sistema aqui em relação à sua representação geométrica, né? Então, x menos 2 igual a 3. Aqui. Quatro x menos 8 igual a 7. O que a gente tem aqui nesse caso? Geometricamente, a gente tem duas retas que são paralelas, né? Então, a reta em azul e a reta em vermelha. E aí, aqui no cálculo da intersecção, ó, vê que tem uma perguntinha aqui, quer dizer que eles não têm intersecção, ou seja, não tem solução esse sistema aqui, certo? Então, esse sistema é um sistema impossível, ou seja, as funções ou as retas, elas não se interseccionam, tá? Nunca se interseccionam, mesmo no infinito. O que acontece se a gente calcular isso utilizando o determinante? Aqui eu sei que é 1, né? A segunda posição é menos 2, aqui é 4 e aqui é menos 8. Pela regra de Cramer, né, utilizando os determinantes, a gente vê que o determinante da matriz dos coeficientes ela é 0. E os determinantes seguintes aqui, em relação à variável x e em relação à variável y, é diferente de 0. Tá? Como esse cara aqui é 0, quer dizer que as duas linhas aqui, elas são múltiplas, né? Ó, se eu multiplicar a primeira linha por 4, tem exatamente a linha de baixo. Tá? Então, não existe solução porque este determinante aqui é igual a 0. Tá? Só vai existir solução a partir da regra de Cramer quando o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de 0. Então, esse nosso sistema aqui, ele é um sistema impossível, tá? Sistema impossível. Agora, vamos pegar esse último exemplo aqui, só para a gente encerrar. Pedir para você já ir colocando o nome aí na lista aí do chat, que depois fica mais fácil. 2a mais 4b, 4a mais 8b. E a segunda equação. Ó, primeira equação, 2x mais 4y igual a 2. Segunda equação, 4x mais 8y igual a 4. Veja que só aparece uma única reta aqui na representação, é porque elas representam a mesma equação, tá? Então, são a mesma reta. Simplesmente multiplicamos a primeira equação por 2, tá? Então, nesse caso, a gente tem um sistema que ele é possível, mas indeterminado, ou seja, ele tem infinitas soluções.
soluções. Certo? As duas equações são a mesma, são coincidentes as duas retas. Tá? E aí, quando a gente calcula lá pela regra de Cramer, tá? Então aqui eu tenho 2, 4, 4 e 8. Então, eu já sei que o determinante de D é 0, e aqui eu tenho que são proporcionais também, né? Ó, 4, 2 e 4. Os outros determinantes também são 0. Então, todos os determinantes dando iguais a 0, quer dizer que o meu sistema ele é possível, mas indeterminado, ou seja, tem infinitas soluções, tá? Então, esses aqui são os tipos de sistemas que a gente tem. Possível e determinado, quando as retas elas são concorrentes, se interseccionam num único ponto, né? No nosso caso aqui era o ponto 1 e 1. Um sistema impossível, quando a gente tem equações que são múltiplas, mas o termo independente aqui, ó, o B, ele é diferente. E a gente tem, então, um sistema impossível, as retas elas são paralelas, tá? E um sistema que é possível e indeterminado, porque as duas retas são coincidentes, e daí, nesse caso, a gente vai ter infinitas soluções, tá? Então, depois eu compartilho com vocês essa planilha aqui, para vocês fazerem os exercícios utilizando a planilha, e vocês podem usar também o GeoGebra, caso vocês queiram utilizar e fazer a representação geométrica das equações. Tá certo? Dúvidas?